Bom, muito boa noite a todos, mais uma vez, né? Ainda não são 19h30, como aqui a gente sempre preza, né, pela pontualidade, né, como o irmão Gorá sempre nos ensinou. Vamos esperar mais um minutinho só, agora 19h29, para a gente começar o nosso estudo da noite de hoje. Hoje com o capítulo 5, capítulo 4, né? Falando sobre vampirismo. Boa noite, muito boa noite a todos. Muito boa noite mesmo. Bom, gente, é 19h30. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que chegaram posteriormente. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao estudo da semana, né, continuando o livro Missionários da Luz, por André Luiz e Francisco Cândido Xavier, um livro que foi psicografado mais ou menos em 1944. Né? Já tem bastante tempo já, mas é um livro que ele é atemporal, porque faz parte da coleção de André Luiz, né? Que nos ensina sobre a vida no mundo espiritual, ou seja, o que é que nós vamos encontrar quando nós voltarmos, né, para o nosso verdadeiro lar, que é a vida espiritual, né? E vamos, como sempre, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado, ó Pai, por todas as oportunidades que nos foram dadas de aprendizado, em que possamos nos deparar com situações em que tivemos a necessidade de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Auxilia-nos, Senhor. Dai-nos força e coragem. Fortalece a nossa fé, para que possamos compreender que estamos sempre sob teus olhares, estamos sempre sob a tua proteção. Não estamos desgarrados neste mundo de prova e de expiação. Te pedimos, como sempre, perdão pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. E nós te pedimos também que esta noite seja proveitosa, que o estudo da noite de hoje consiga transcorrer na tranquilidade desejada, desejada por todos, e que possamos absorver todas as lições que nos são passadas por esses maravilhosos ensinamentos contidos nesses livros passados pela espiritualidade superior. Com esta prece, te pedimos permissão ao Pai para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, vamos aqui continuar, né? Livro Missionários da Luz, capítulo 4, Vampirismo. Eu não sei se vocês se lembram, se recordam da semana passada em que a gente falou no livro, no capítulo anterior, e que era uma sessão de desenvolvimento mediúnico que estava ocorrendo na casa espírita, e André Luiz começou a observar que havia em determinados trabalhadores da casa que estavam lá, eram candidatos, no caso, a psicógrafos,
a médiuns de psicofonia, eles estavam, por não terem uma vida equilibrada, uma vida regrada, eles estavam sendo vítimas do que ele chamou de bacilos psíquicos ou vibriões psíquicos, né? Que era como se fossem umas formas de vida que não sei bem se poderíamos chamar de formas de vida, mas eram criaturas, seres que apareciam com bactérias, né? Com seres unicelulares maléficos, e que no caso de uns estavam atacando o aparelho genésico, no caso de outro atacava o fígado, no caso de outros atacavam outras partes do corpo, e que eles estavam ali como se fossem as bactérias comuns que a medicina conhece na vida material, mas seriam bactérias espirituais, né? Que na verdade ele não chamou de bactérias, ele chamou de bacilos, né? Que, enfim, que a bactéria é um tipo de bacilo, enfim, não me questione muito sobre essa área, porque eu não sou da área de biomedicina. Pois bem, então assim, ele observou que os médiuns da casa, esses candidatos específicos que estavam lá, eles eram acometidos por esses seres que estavam dentro do seu organismo, meio que a atacar a pontos específicos, né? Dependendo do desequilíbrio em que aquelas pessoas viviam. Então, nesse capítulo 4, André Luiz vai dar continuidade, né, a esse tema, que é desses bacilos psíquicos, e que ele chamou de vampirismo, né? Que na verdade nós vamos perceber que o vampirismo ele tem duas conotações, né? Tem essa conotação que André Luiz dá aqui, né? E tem a conotação sobre as criaturas, os seres mesmo encarnados ou desencarnados, né? Seres humanos, que sugam as energias vitais dos outros seres, né? Isso também é chamado de vampirismo, né? Que a gente costuma muito, a gente associa muito essa palavra, né, ao livro de Bram Stoker, né, que fala sobre Drácula, né? Que essa história de ficção foi criada no século XIX por Bram Stoker e criou esse mito, né, do ser imortal que sugava o sangue das suas vítimas para poder sobreviver, né? Existem umas premissas, né, nessa história em que havia o clone de Vladimir Polanski, que salvo engano é Vladimir Polanski o nome, que era muito era muito sanguinário, era um rei muito sanguinário. Tem Elizabeth Bathory também, que diziam que ela se banhava nos sangues de mulheres virgens, né? Então, tudo isso foi compilado na história do Drácula, né? Então surgiu essa ideia do vampirismo, né? Que é alguém sugando algo, sugando energia vital do outro, né? E aqui André Luiz fala especificamente sobre esses bacilos psíquicos que estão ali, criados e atraídos pela própria mente humana em desequilíbrio e faz com que sejam causas de inúmeras doenças, né? Então ele atesta que a própria mente humana, né, criadora das formas de pensamento, né, também dá margem, também cria estes seres que atacam o seu próprio organismo. Eu já falei isso aqui, mas no livro Os Mensageiros, André Luiz também fala sobre essas bactérias, entre aspas, espirituais, que no caso do livro Os Mensageiros, ele as observa quando ele faz a viagem para o Rio de Janeiro e vê os arranha-céus de pessoas muito ricas, e esses bacilos, essas bactérias ficam como se fosse numa nuvem ali ao redor daqueles edifícios, né? Como que a refletir a energia deletéria que é emanada ali daqueles locais, né? Pois bem, vamos iniciar aqui.
E ele, relembrando a questão desses seres que ele havia observado naqueles trabalhadores da casa espírita, ele começou a refletir. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas, né? Aqui ele fala sobre as formas das bactérias, né? Que, enfim, acho que quem for da área tem um conhecimento melhor sobre isso. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Né? Então ele fica meio que chocado com aquilo que ele nunca tinha visto, né? Inclusive no próprio capítulo, Alexandre, que é o mentor, né, que o acompanha nesse livro, nessa experiência, ele diz: Olha, André, você, mesmo tendo sido médico na sua vida como encarnado, na sua última encarnação, você se encontra chocado com isso, né? Pela existência desses bacilos, desses vibriões psíquicos, né? Que estão ali infestando os seres, né? E ele realmente, ele no decorrer do capítulo, ele fala que é uma cena meio chocante mesmo, né? Que é como se você observasse uma pessoa, vamos ter em mente, né? Uma pessoa encarnada e aquela pessoa, através de um exame qualquer que seja, nós percebêssemos diversas criaturinhas ali. Ele fala como se fossem umas criaturinhas com escuras, né? Com escuras, negras, não negras, escuras, né? É, e, e aquilo formavam densas colônias dentro do organismo da pessoa, né? E essas colônias atacavam pontos vitais específicos, né, do corpo físico. E ele começou a se questionar, mas nossa, de onde é que surge isso? Porque não parece uma bactéria comum, né? Não parece um ser unicelular comum que eu costumava conhecer na medicina que causavam doenças. Isso aqui é totalmente diferente, né? Por que é que isso se dá? Todo mundo está sujeito a isso, né? O que é que significa isso, né? E essas questões vão ser respondidas, né, pelo mentor Alexandre. Aí ele começa a falar, né, Alexandre, o mentor. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, né, porque ele fala que existem realmente esses morcegos que sugam sangue, mas eles sugam sangue de animais para se alimentar, né? Também daí veio essa ideia do vampiro, né? Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos, né? Essa é a ideia de o senso comum, né? Assim, quem não tem um conhecimento mais espiritual, o que é um vampiro? Não, é aquele que dorme de dia e acorda à noite para poder sugar o sangue das suas vítimas, né? Não sei quem é o autor de semelhante definição, né? No caso, o autor foi Bram Stoker, como eu falei para você. Mas no fundo, não está errada. Apenas considerar que entre nós, o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora,
desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens, né? Então ele diz assim, olha, independentemente desse conceito que existe, né, que esse senso comum que existe dos seres encarnados com relação ao vampirismo, né, do que é de fato um vampiro, existe uma certa diferença aí, né? Porque o vampiro de verdade, vampiro que não suga o sangue, mas que suga as energias, são as entidades que simplesmente se aproveitam da fragilidade e dessa porta aberta das criaturas para sugar as suas energias vitais. E não tem essa coisa de ele atacar somente de noite ou de madrugada, não. Ele pode atacar a qualquer hora do dia, desde que, como ele disse, encontre guarida, né? Desde que a vítima permita, né? Porque tudo no mundo espiritual resume-se ao pensamento, né? Se resume à nossa mente. Então, assim, a permissão, isso não com relação aos vampiros, né, espirituais, aos obsessores de uma maneira geral, eles só conseguem o seu intento se nós dermos guarida a eles. E quando é que nós damos guarida a eles? Vidas desequilibradas, pensamentos de ódio, mesquinhos, pensamentos deletérios de uma maneira geral, malquerência, maledicência, a procurar viver a vida voltada tão somente para as questões materiais, independentemente da, dos meios que sejam utilizados para conseguir isso, né? Todas essas deformidades morais que nós muito bem conhecemos é que dão guarida aos obsessores e também aos vampiros. E olhe que os vampiros não são somente desencarnados. Existem também vampiros encarnados. Quantas vezes a gente às vezes se aproximou de alguma pessoa e depois de ter contato com determinada pessoa e quando se afasta, você sente, nossa, eu estou me sentindo meio fraco, estou me sentindo mal, né? Porque às vezes acontece isso desta pessoa, às vezes até involuntariamente, essa pessoa suga as suas energias pelo sentimento da inveja, pelos outros sentimentos negativos que ele tenha para contra você, enfim, a inveja na verdade é um grande é, é, é uma grande causadora, né, desse vampirismo, né, dessa, dessa forma desse acontecimento, né, de sugar as energias do outro. Então, assim, nós damos guarida quando nós não nos equilibramos, não temos uma vida voltada, porque tudo tem que ser em equilíbrio, nem tanto nem tão pouco. Nós devemos nós temos que viver a vida material, sim, porque estamos aqui para participar da experiência que Deus nos possibilitou, né? Mas também temos que ter um tempo para a nossa vida espiritual, porque nós transitamos, enquanto espíritos imortais que somos, nós transitamos nesses dois mundos. Uma hora estamos encarnados e na outra estamos desencarnados. Mas a nossa verdadeira vida é a vida de desencarnados. Portanto, nós temos que reservar uma parte da nossa vida para o nosso crescimento espiritual, né? Talvez a maior parte da vida tem que ser voltada para o nosso crescimento espiritual, sem deixar, como eu disse, de lado a parte material, que ela é importante e necessária. Então, assim, os vampiros, eles existem tanto encarnados como desencarnados, mas não são aqueles que sugam o sangue como nós vemos no livro de Bram Stoker, né? São aqueles que sugam energias vitais, né? E eles existem de fato, né? E a melhor forma de nós nos protegermos deles é equilibrarmos a nossa própria vida, como aliás para qualquer ah, questão que envolva obsessor ou enfim situações
que envolvam a questão da nossa evolução espiritual. A melhor forma de nós combatermos a isso é o equilíbrio na nossa própria vida. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. No caso aqui, a gente estava falando anteriormente do vampirismo externo, de criaturas que sugam as nossas energias. Mas aí Alexandre passa a falar aqui sobre o vampiro interno, que somos nós mesmos, que criamos esses seres, digamos assim, essas energias condensadas, que vão sugar as nossas próprias energias. Ou seja, a culpa não está só nos outros, está também em nós. Como? Quando nós nos utilizamos da cólera, da intemperança, dos desvarios do sexo, das viciações de todas as formas, nós formamos essas energias que vão ser utilizadas contra nós mesmos. Quase sempre o corpo doente assinala uma mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. O que ele quer dizer aqui, basicamente? Que as doenças, de uma maneira geral, elas são causadas por desequilíbrios da alma, do espírito, da mente. Quando a mente está enfermiça, o corpo sente e vai criar essas doenças, tanto psíquicas como orgânicas. Para nós pararmos para refletir o quão é importante uma vida equilibrada e regrada. Ninguém está falando aqui de ser santos, porque no nosso atual estágio evolutivo, enfim, nós estamos aqui, como eu falei, para viver as experiências, né? Mas tudo tem que ser com equilíbrio. A busca pela sobrevivência tem que ser com equilíbrio. A busca pelo amor material tem que ser com equilíbrio. Qualquer área que nós estejamos tendo a experiência na vida, tudo tem que ser com equilíbrio. Porque quando desequilibra, vem a enfermidade da mente e, como consequência da enfermidade da mente, vem a enfermidade do corpo, né? O que ele nos passa aqui é que, basicamente, nós damos margem, nós mesmos damos margem para as enfermidades que nos atacam. Nos atacam o corpo físico. Como ele diz aqui, a organização fisiológica, ou seja, o corpo, né, o corpo de carne, não vai além do vaso de barro, não vai além desse. Mas quando você ataca a, a sua estrutura psíquica, sua estrutura espiritual, você automaticamente vai atingir o vaso, né, que é aquilo que envolve o espírito. Né? Isso é até lógico, né? Se você atinge a essência, a parte externa, que é o corpo, sim, vai ser atingida também. E, enfim, e nós, na maior parte das vezes, é que atingimos a nós mesmos. Nós provocamos as nossas próprias enfermidades. Nós provocamos
os próprios castigos e sofrimentos pelos quais passamos, né? Passamos tantas e tantas vezes na vida, porque pela nossa própria falta de previdência, pela nossa negligência, pela nossa imprudência, né? Tudo isso é resultado daquilo que nós fazemos enquanto seres vivos, espíritos imortais. Tudo é resultado disso. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Ele faz um grande resumo, uma grande conclusão daquilo que eu estava falando para vocês. Esse modo de nós vivermos, esse modo de nós encararmos a vida material, às vezes destilando ódio em relação ao semelhante, no desespero para conseguir os bens materiais, né? Os vícios de todas as formas, como a gente viu no capítulo anterior, o vício na bebida, o vício nas atividades sexuais, nas relações sexuais, o vício na comida, né? Que eram os três exemplos que foram dados no capítulo anterior, foi da gula, do vício, do viciado em sexo e do alcoólatra, né? Além dessas questões físicas, também as questões espirituais, as questões da mente, tudo isso é causa para a criação desses germes psíquicos, que vão nos atacar, vão criar doenças, vão criar diversos tipos de enfermidades que nós conhecemos. Claro que aqui eu não tenho, como eu disse, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que todas as doenças são causadas pela nossa própria mente. Mas, segundo André Luiz nos fala aqui, no caso o mentor Alexandre, a absoluta maioria delas são criadas pela enfermidade da nossa própria mente, que reflete na enfermidade do corpo físico. Então, assim, repetindo, a solução é uma vida equilibrada, é uma vida regrada, uma vida em que nós procuramos cultivar as virtudes, que nós procuramos cultivar o animal dócil que existe dentro de nós no lugar do animal feroz. E isso vai fazer com que nós, assim, que nós com que as energias positivas, né, os bons espíritos, tudo aquilo que envolve o bem de uma maneira geral, ele vai se aproximar de nós. Porque nós vamos estar com a mente em equilíbrio, uma mente mais regrada, uma mente mais estável, mais em paz. Então, cabe a nós lutar contra essas deformidades que ainda temos, e temos muitas, muitas, muitas e muitas. Mas, ao mesmo tempo em que a vida é equilibrada, assim, há uma necessidade de nós regrarmos a nossa própria vida, nós também temos que compreender que nós não estamos ainda uma qualidade, num nível de evolução espiritual de espíritos puros, que só eles é que retiraram de dentro de si toda e qualquer deformidade moral. Nós ainda temos bastante. Então, o que é que importa? É lutar contra elas, é o esforço contra. Né? Não vamos ficar também entristecidos porque às vezes nós não conseguimos
a combater deformidade, determinado defeito que nós possuímos, né? A questão é cair e levantar. Resiliência. Cair e levantar, cair e levantar, mas não perder as esperanças e perseverar. A perseverança, como eu falei nos capítulos anteriores, a perseverança, a disciplina, né, a persistência, tudo isso vale a pena. Lá no final vai valer muito a pena. Então a luta é constante, né? E não pode parar em momento nenhum. Cumpre reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões no endurecimento da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Reconhece aqui que nós mesmos estragamos a nossa vida e nós somos endurecidos. Nós não aceitamos determinadas mudanças de hábitos. Né? Aquele ditado, né? Que pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é errado. O pau que nasce torto, que somos nós, que temos essa quantidade enorme de defeitos, nós podemos nos endireitar sim. Nós podemos sim conseguir nos equilibrar, ter uma vida mais em paz, mais tranquila, longe de todas as viciações. Mas nós somos campeões nisso. A famosa cabeça dura, né? Não somos endurecidos. Entre os abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. A gente vai olhar a história da humanidade, né? Nossa própria vida, a gente olha para trás. Quantas bobagens, quantas coisas nós já fizemos, né? Equivocadas. É, e nós vamos querer que isso fique simplesmente seja apagado como se fosse uma borracha? Com a borracha? Não vai ser apagado, vai ficar no nosso caderninho de débitos. E vamos ter que enfrentar as consequências desses débitos. Né? Então, nós passamos um tempão, como ele diz aqui, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Será que nós nos chocamos com isso? Se nós sabemos que a humanidade como um todo vive dessa maneira totalmente desequilibrada? Por que é que nós vamos nos surpreender com isso? Aqui está a causa, isso é simplesmente o efeito, a consequência daquilo que foi feito lá atrás. Nós colhemos somente aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos o mal, vamos colher o mal. Se nós semeamos hábitos, maus hábitos e viciações de todos os matizes, nós vamos colher as consequências disso. E as consequências não podem ser boas. Mas ao mesmo tempo, quando nós plantamos o bem, nós colhemos o bem. Isso é uma verdade que eu sempre tenho para mim. Nós temos lá no mundo espiritual um caderninho de créditos e débitos. Tudo que nós fazemos em nossas vidas vai sendo anotado na coluna de créditos e na coluna de débitos. A coluna de créditos, tudo aquilo que você fez vai valer para todo sempre. E a coluna de débitos, você vai ter que resgatar um por um daqueles que foram anotados ali. Né? Eu conto muita história aqui do, do livro Entre Dois Mundos ou Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Pereira Franco e Manuel Filomeno, não me recordo qual dos dois. Em que, no caso, é Nas Fronteiras da Loucura, em que o espírito, o rapaz, ele era bem, assim, ele vivia uma vida equilibrada, era espírita, trabalhava na casa espírita, mas depois enfim, por questões outras, ele resolveu ser político, passou a ser um político corrupto, né? Vivia com uma esposa que ficou doente, ficou praticamente em estado vegetativo e ele
Chegou uma determinada hora que ele iria assassinar a esposa e ele teve um ataque cardíaco e desencarnou naquele momento para que ele não angariasse mais esse débito de assassinar a própria esposa. E por que, que ele teve esse merecimento? Porque lá atrás ele chegou a fazer o bem para os seus semelhantes e aquilo ficou anotado no seu caderninho, né? Então, assim, nosso objetivo é fazer nesta vida é fazer com que os nossos créditos sejam maiores do que os débitos. E isso vale também para as questões financeiras, né? Mas aqui, como a gente está falando das questões espirituais, os nossos créditos têm sempre que ser maiores do que os nossos débitos. O esforço é nesse sentido. O cipoal da ignorância é ainda muito espesso, ou seja, o ser humano ainda é muito aselvajado, muito primitivo, muito ignorante. E o vampirismo mantém considerável expressão porque, se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Ora, ele é bom, infinitamente bom, porque ele nos permite que nós recomecemos sempre, nós tenhamos a possibilidade de consertar os erros passados, mas ele também é justo. Ele diz, olha, se você plantou isso aqui, você vai colher isso aqui. Né? Se você teve a sua vida desregrada, desequilibrada, você vai ter consequências. E uma dessas consequências é o vampirismo, né? De outros seres ou das próprias consequências do seu próprio agir, né? Dos seus próprios atos. E ele permite isso porque ele é justo. Porque senão seria. Você pintava e bordava aqui e não aconteceria nada. Seria uma forma de desaprender, né? Porque como nós somos ainda muito acelvajados e primitivos, como ele fala aqui, nós aprendemos muito pelo sofrimento. Então há a necessidade dessas coisas acontecerem. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados, que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta da Terra. Essa simbiose entre os seres encarnados e desencarnados, que não dão a mínima para as questões espirituais, é muito grande, né? Que a gente vê no próprio livro de Divaldo, esse último, né? Que é No Rumo do Mundo de Regeneração, ele fala sobre a quantidade de ovoides que estão acoplados a determinadas criaturas, né? Por conta dos procederes dessas pessoas, né? Então ainda é muito grande, o mundo é muito ainda primitivo, as criaturas são muito selvajadas, muito materializadas, né? Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Ou seja, quando você desencarna, quando a criatura desencarna e viveu uma vida, enfim, voltada para o materialismo, voltada para satisfações a, 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 apenas, como ele fala aqui, sensações animalizadas, quando ele desencarna, ele vai estar com a mente voltada para cá. Por isso, quando a gente fala de espíritos materializados, né? Porque não é que o espírito esteja palpável, é a sua mente que basicamente só enxerga o mundo material. E como ele só enxerga o mundo material, ele às vezes vai sugar as energias dos vivos, né? Por isso que a gente vê os casos de alcoólatras e que tem o seu obsessor ali que suga apenas a energia do álcool ali, até o aroma do álcool, né? Então, assim, isso existe por conta da nossa própria incúria, da nossa própria imprevidência, negligência, né? Isso existe só por nossa própria culpa. Não é Deus que ele permite, mas ele não é o causador disso. O causador somos nós, por conta dessa, como ele fala aqui, da nossa dolorosa ignorância.
ignorância pura e simples. A ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? Pergunta André Luiz. E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa de nossos superiores? Aí Alexandre responde: os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como os verdugos cruéis. Ou seja, dão de ombros, a maioria das pessoas dão de ombros para os seres de bem, de luz que procuram nos proteger. E quando isso acontece, por conta do respeito ao nosso livre-arbítrio, os seres de luz simplesmente se afastam de nós. Eles não vão estar ali insistindo para que a gente ande por um determinado caminho se nós queremos seguir por outro. Eles vão se aproximar novamente quando nós despertarmos para essas questões e resolvermos aceitar o auxílio deles. Então isso acontece e os espíritos de luz não têm muito o que fazer a não ser pedir por nós em oração e ficar em eterna vigilância para resgatar aqueles que desejam ser resgatados desse mundo, né, de vampirismo, de obsessão, de ódio, de vindita. Né? Então, o que é que eles podem fazer? Eles estão lá para nos ajudar, mas também precisamos cooperar com eles. Como solucionar tão dolorosos problemas? Pergunta André Luiz. Aí Alexandre responde: não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente em nossos erros multimilenares. Mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilização dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Tem uma parte do capítulo em que ele fala bem enfaticamente sobre a questão do consumo de carne, né? Eu não trouxe para cá porque senão o estudo ia ficar muito longo. Mas quem tiver curiosidade, ele fala também que ele faz esse paralelo que, ora, nós, enquanto encarnados, não respeitamos os nossos companheiros animais, né? Fazemos eles sofrerem consumindo a sua carne, né? Por que é que nós vamos querer que haja uma certa condescendência conosco se nós não agimos da mesma forma contra aqueles que são inferiores a nós? Né? É aquela questão do senhor que perdoou a dívida e o que estava endividado foi cobrar a outro que estava devendo a ele. Né? Como é que nós queremos a benevolência do senhor se nós não temos a mesma benevolência com aqueles que são inferiores a nós? Né? Então ele faz esse paralelo bem interessante sobre os animais, né? E esse pedido de proteção que nós tanto ansiamos, né? Tanto queremos. Mas aí quem tiver curiosidade pode ir lá no capítulo que está bem explicadinho. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. Então ele lamenta aqui, né? Se nós conseguirmos realmente crescer como seres humanos, né? Nós não teríamos que sofrer tanto, inclusive com esses obsessores e vampiros, né? Mas são raros o que de nós que seguem por esse caminho, né? Esse caminho de crescimento. Aí, como consequência, vem o sofrimento, né? E esse sofrimento só vai se encerrar quando nós despertarmos
para o nosso verdadeiro objetivo enquanto seres criados por Deus, que é crescer, evoluir, nos tornarmos seres desprovidos, despidos de quaisquer deformidades morais. Bom, gente, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido suficientemente claro. Qualquer coisa que vocês necessitarem, podem me buscar no WhatsApp, no mensagem aqui do Facebook, até uma ligação mesmo. Quem quiser ligar para mim, fique à vontade, eu estarei pronto para responder, né? Bom, vamos encerrar por aqui, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento mais uma vez ao nosso querido Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão ao Pai para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor e aguardando a todos, se Deus assim permitir, na próxima terça-feira. Tchau a todos, que Deus nos abençoe.